Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou postando esse vídeo para que a gente possa ter uma aula diferente e que vocês possam me ver. Infelizmente eu não posso vê-los, mas é uma forma assim que a gente possa estar um pouquinho mais perto, né? Devido a tudo isso que está acontecendo aí. Hoje nós vamos falar sobre as classes gramaticais, que são os substantivos, verbos, adjetivos, preposições, advérbios, conjunções e por aí vai. E isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando, né, desde algum tempo já. Mas hoje eu vou dar maior ênfase nos verbos. Então, eu dei um texto que já está postado aí na plataforma. Vocês vão estar depois olhando, lendo, escutando o áudio, tá? E vocês vão perceber que alguns verbos eu vou estar pegando daí. As frases, aliás, alguns não, todos os verbos são do texto, né? As frases eu vou estar trabalhando e vou estar mostrando para vocês que verbos são esses, que tempo verbal ele está, se está no presente, se está no passado, se está no futuro, exemplos, né? E tudo isso vocês vão identificar e através desse resumo, vocês vão poder aprender um pouquinho mais sobre os tempos verbais, tá bom? E aí depois vocês vão ter uma atividade para estar realizando, que eu vou passar para vocês, tá? E espero que vocês gostem da aula. E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando na plataforma ou no WhatsApp. Prefiro que seja no WhatsApp porque vocês vão ter um retorno mais rápido, tá bom? São muitas turmas na plataforma, às vezes a gente está mexendo em uma coisa, acaba vendo outra, então, por favor, pode mandar um WhatsApp no meu particular, tá bom? Até mais, pessoal! Pessoal, vamos fazer a revisão sobre verbos. Nós temos aqui o verbo to be, ser, estar. São três as formas: am, is, are. Na frase I am Luciene, eu quero dizer eu sou a Luciene. Então, eu estou usando aqui a primeira forma como apresentação, estou dizendo quem eu sou. Segunda frase, I am happy or I am sad. Eu sou ou eu estou feliz, ou eu sou ou eu estou triste. Neste caso, eu estou usando o to be para demonstrar sentimentos. E aqui nesta frase, I am 50 years, estou falando a minha idade. Então, professora, mas eu estou utilizando o to be aqui como um verbo ser estar para me referir à idade? Sim, todas as vezes que eu for utilizar a frase para dizer a minha idade, eu sempre vou utilizar o verbo to be, nunca vou usar o verbo have, que have é o verbo ter, mas o verbo ter, neste caso, seria um verbo de possuir algo, né? Have. E aqui o am, ele quer dizer no sentido de estar com 50 anos, né? De ter 50 anos, ok? Então, todas as vezes eu vou utilizar o to be. Nessa última frase eu tenho My name is Luciene. Também estou utilizando a forma is para me identificar, né? Identificar o meu nome. Então, essas duas formas aqui, am e is, eu estou utilizando, né, o to be para me apresentar, para falar dos meus sentimentos, para falar da minha idade e também para identificar o meu nome. Pessoal, nessa última frase, we are students, nós temos aqui a terceira forma do to be, que é o are, e nós estamos aqui nos referindo quem são essas pessoas, estudantes. Poderia ser também we are doctors, we are teachers, então nós somos médicos, nós somos professores. Aqui há uma indicação da profissão da pessoa, tá, pessoal?
Então, aqui, né, como eu acabei de colocar aqui, ó, profissão. Pessoal, então vamos desmistificar, né, a dificuldade que as pessoas encontram quando a gente fala do verbo to be, na questão de que elas nunca viram, que todo ano elas aprendem, mas não sabem para que serve, nunca ouvi, ou tem alunos que falam que nunca ouviram dizer. Então tá aí, pessoal, é uma coisa muito simples. As formas do to be a gente utiliza no dia a dia, quando a gente se apresenta, quando a gente fala dos nossos sentimentos, quando a gente fala da nossa idade, quando a gente fala o nosso nome e falamos da nossa profissão, tá certo? Pessoal, vamos falar um pouco sobre o present continuous. Present continuous, não é importante a gente saber a nomenclatura de nada, porém, né, eu estou apenas falando que é o presente contínuo, que é uma ação que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou dando aula neste momento, tá? Então, é uma coisa que está acontecendo agora. Em português, nós temos a terminação jogando, terminação ando, correndo, terminação endo e fluindo, terminação indo. Então, ando, endo e indo. Como essas terminações do presente contínuo ficaria em inglês? É o famoso ing, o in. Então, por exemplo, playing, running, flowing, tá? Então, todas as vezes que eu tenho aqui o ando, endo e indo, corresponde a playing, running, flowing, que é o famoso ing, tá? Em outras situações, esse ing pode significar outras coisas. Porém, de forma geral, quando eu falo do present continuous, é exatamente isso que eu estou falando, tá? Ando, endo, indo, que é uma situação de uma ação que está ocorrendo no momento. Tudo bem? Pessoal, agora vamos ver um pouco sobre o past. Past, passado. Então, por exemplo, a palavra veio. Veio, came. Estava, was. Tornou, became. Teve, had. Então, todos esses verbos aqui, eles estão no passado, tá? Vocês viram as formas, são essas. Agora, a gente vai ver um outro tipo de passado. Avançou, moved forward. Quis, wanted. Se divertiu, enjoyed. Então, nós temos aqui os verbos cuja terminação nós estamos vendo que terminou com duas letras, tá? O E e o D, aqui também o ED e ED. Todos os verbos, quando a gente forma o passado, que a gente coloca essas duas letrinhas aqui, são chamados de passado regular, porque eles são exatamente iguais, ó, todos terminando com ED, tá? Mas professora, e quando não terminar com ED, como naqueles outros exemplos que você falou? Aqui, por exemplo, não tem a terminação ED, né? Quando eu for formar o passado deste verbo, né? Ele vai mudar na sua forma, tá? Então, por exemplo, a forma original dele seria essa, ó. Come, tá? O passado dele vira came. Aqui, o passado aqui nós temos is, é o verbo é. O passado de pode ser era ou estava, né? Então, o is vai se tornar isso aqui, was. Então, aqui tornou. O verbo original dele é esse, become. Para torná-lo no passado, ele mudou a forma na escrita, became. E aqui, pessoal, aqui nós temos o have, que está na forma normal, no passado ele virou had. Mas então, professora, como que eu vou saber quando muda na forma de escrever e quando eu acrescento o ed? Isso é somente com o tempo, através de muita leitura, escrita, e também nós temos uma lista de verbos irregulares, que são esses verbos que a gente tem aqui, ó,
que muda na sua forma. Então, é preciso que a gente estude esses verbos, utilize-os muitas vezes, que daí a gente vai adquirindo a memorização, tá bom? Pessoal, agora nós vamos ver o futuro, que é o último, tá? O futuro a gente vai usar essa partícula chamada will. Então, por exemplo, nós temos aqui love, amar. Se eu quiser falar amarei, amará, amaremos, amarão, vou colocar o will na frente do verbo. Então, o verbo aqui é love, will, love. Então, amarei, amará, amaremos, amarão. Se eu quiser escrever assim, eu amarei, em inglês, eu vou colocar I, que significa eu. Na frente do verbo, vou colocar o will. E depois o verbo que eu quiser, love. Se eu quiser falar, eu trabalharei, vou colocar I will work. Se eu quiser falar, estudarei, I will study. E assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do resumo dessa aula, tá? Eu sei que foram muitas informações, porém vocês podem estar revisando sempre que puderem, né? Vão assistindo várias vezes ao vídeo e vamos fazer as atividades para ver se realmente entendemos. Um abraço a todos. Tchau!